Muito boa tarde, pessoal. É um prazer gigantesco estar presente na IES Móvel Show, principalmente com pessoas tão relevantes no mercado, especialistas renomados. Então eu espero que a gente possa hoje falar um pouquinho sobre inovação. E a minha intenção, pessoal, durante todo o desenvolvimento desse material, é a gente tentar pensar e estruturar pensamentos sobre inovação que sejam aplicáveis aos negócios de vocês, tá? Então, essa é a nossa intenção. Como o Rafa já apresentou anteriormente, o tema da nossa palestra é inovação contínua. O futuro do seu varejo depende disso. Mas pensando bem, mesmo antes de começar a falar, eu acho que esse título tem um erro. Porque não é só o futuro do seu negócio que depende disso. O presente do seu negócio depende disso. Então, pessoal, a gente vai falar sobre isso. Sobre continuamente pensar em inovação para o negócio de vocês. O Rafa já me apresentou, meu nome é Rodrigo Rubens, eu sou publicitário e as minhas especializações pós-graduação, foram todas feitas na FGV, então especialista em marketing, mestre em gestão na linha de tecnologia da informação e quanto aluno especial no doutorado em administração de empresas da FGV. Como o Rafa falou, sou CEO da Thinking, que é uma empresa de consultoria, inovação, marketing, tecnologia, com atuação no Brasil e experiência no exterior. Pessoal, a minha atuação ela está muito focada nessas áreas de marketing, inovação, tecnologia, já há mais de 15 anos. Tenho experiência como consultor, mentor, instrutor. Estimo já ter atendido mais ou menos, impactado mais ou menos entre 1.500 e 2.000 negócios enquanto mentor. Eu também sou consultor sênior de um programa chamado Agente Local de Inovação, dentro de uma vertical de transformação digital, né, que é um programa do Ministério do Desenvolvimento, junto do Sebrae. É um programa de 12 anos e eu arrisco a dizer que é um dos maiores programas de inovação realizados para pequenas empresas, que inclusive é um programa gratuito, né? Vocês podem procurar o Sebrae do estado de vocês para entender melhor sobre isso. E eu também sou pesquisador de temas relacionados à inovação, à transformação digital, sempre dentro do contexto de pequenas e médias empresas. Tá, mas aí já me apresentei, vamos falar do conteúdo, né? Pessoal, olha só, tem muita coisa para a gente falar sobre inovação, muita. E aí eu queria oferecer para vocês uma pílula do que é inovação. Porque, e aí, como que a gente vai fazer o recorte de tanta coisa que a gente pode falar? Mas pensando bem, eu não vou dar uma pílula de inovação para vocês, eu vou dar 2 pílulas de inovação para vocês. Só que vocês têm uma tarefa, vocês só podem escolher uma pílula. Assim como aconteceu no Matrix. Uma dessas pílulas, pessoal, vai levar vocês para um conhecimento sobre inovação e que vai gerar um certo problema para vocês. Vocês vão saber que existe um novo contexto relacionado à inovação e que isso vai gerar uma responsabilidade. Por outro lado, vocês podem passar pela nossa apresentação basicamente como conteúdo curioso, conteúdo divertido, talvez rir de umas piadas sem graça que eu vou contar aqui, tá? Então, isso que eu vou deixar como tarefa para vocês. Vocês vão poder escolher qual que é o raciocínio que vocês têm sobre inovação. Pessoal, e aí naturalmente, né, tudo que a gente vê de palestra de inovação, a pergunta é, e aí, o que vem à cabeça quando vocês pensam em inovação? Naturalmente, já vem um conjunto de ideias que nós pensamos sobre isso. As pessoas pensam, é uma invenção. Não, é nova ideia. Ou então, pode ser uma criatividade espontânea. Aquilo que a gente está sentado ali, do nada, vê uma grande ideia de negócio. Uma outra questão é a tecnologia de ponta. Muita gente pensa que é disrupção, pensa que é o surgimento de um mercado completamente novo em relação ao mercado que já estava estabelecido. Muitas pessoas pensam em produtos revolucionários, pensam em algo genial e pensam em algo inatingível. Pessoal, de uma certa forma, esses raciocínios não estão errados. Mas, na minha opinião, esses raciocínios muitas vezes afastam vocês de fazer inovação. Porque vocês pensam que é uma coisa muito distante, muito inatingível, uma coisa que tem um nível de conhecimento que a gente não vai conseguir lidar. Isso que eu quero mostrar de diferença para vocês. Eu quero tentar, nessa apresentação, falar um pouquinho de método para vocês, falar um pouquinho de dados que vão ajudar vocês nesses embasamentos e, claro, trazer alguns insights das nossas aplicações de mercado, tá? Beleza, para falar de inovação, então, eu pedi um reforço de algumas pessoas aqui. E comecei lá em 1934, que tem um cara chamado Schumpeter, que ele é um dos grandes pensadores de inovação, um dos grandes autores de inovação. E aí perguntaram lá para ele, e aí Schumpeter, o que é inovação? Ele falou, a introdução de um novo bem, método, uma nova fonte de suprimento, uma nova organização,
ou uma indústria, uma empresa que promova mudanças no processo. Então você vê que o Schumpeter fala que é tudo que é novo, né? Então uma empresa, um método, ele fala que é tudo que é novo. 60 anos depois, um cara chamado Christensen, que ele tem muita relação com inovação digital, ele já fala, não, peraí, não é só algo novo não. É algo novo, mas que cria um mercado de valor. Então não basta só você criar algo novo, você precisa construir esse mercado e que sim, eles tira do mercado empresas que já estavam estabelecidas. A gente passa mais algum tempo e o Ted Bessant, eles também dão uma contribuição dele. Observa que ele fala que é uma mudança que cria valor de mercado. O Ted Bessant, ele já fala diferente. Ele fala, não é só criar não, tá? Você tem que conceber, desenvolver e implementar. Se você não fizer esse processo, não é inovação. E aí vem um cara em 2010 que ele fala assim, quer saber, eu vou acabar com essa briga. Que é o Thyssen, que ele fala, inovação é qualquer coisa que tenha valor comercial. Então, ao longo do tempo, a percepção que se tem sobre inovação vem mudando. Mas para a gente conceber, estabelecer que aqui é inovação, eu não queria usar nenhuma dessas, mas eu queria usar um agrupamento de todas essas. E é um conceito que a gente vai fazer no IES Móvel Show. Então a nossa ideia, né, eu fiz uma proposição do que a gente vai entender por inovação aqui, que ela é um agrupamento de tudo isso. Então vamos lá. Eu tentei colocar um agrupamento de todos esses caras. Então, conceber, desenvolver, implementar ou aprimorar. Vamos lá, estou usando alguns conceitos que a gente está falando de criação. São novos processos, modelos, produtos, serviços ou qualquer outro elemento, como disse o Thyssen, que ele possa criar um novo mercado de valor. Então, pessoal, é isso. Primeiro ponto que a gente tem que desmistificar. Inovação não é só um produto, inovação não é só um serviço, inovação não é só um novo negócio. Mas a inovação ela pode ser implementada nas pequenas coisas das empresas de vocês. A inovação no processo pode fazer com que você aumente a produtividade, com que você aumente a receita. Então, isso também é inovação, tá? Então, pessoal, vamos lá. É criação ou aprimoramento, mais a implantação para que a gente tenha a criação de um novo mercado de valor. Então, não adianta só criar se a gente não implementar. Não adianta a gente criar e implementar se não gerar valor. Beleza? Isso é inovação. Eu vou tentar agora explicar, aprofundar dentro de cada uma dessas caixinhas aqui e tentar trazer insights para vocês, tá? Então, pessoal, o que é criar o mercado de valor? Antes da gente falar de mercado de valor, eu queria saber o que tem de valor para vocês. Sempre quando a gente vai pensar nessa questão, você vai conseguir se colocar e fazer uma projeção das dores do seu cliente. Então, quando você pensa no que tem valor, muitas vezes você vai conseguir enxergar uma brecha de mercado, tá? Vou dar um exemplo real aqui, que enfim, talvez vocês soubessem, mas eu não sabia. Ontem eu fui impactado por um aplicativo, um tutor de línguas robotizado, né, via GPT. Então, cara, olha que maravilha. Eu posso fazer a hora que eu quiser, é mais barato. Eu não vou ter vergonha de conversar com o robô. Então, olha só, uma dor minha, o que tem valor para mim? Eu aprimorar o meu idioma. Então os caras vão lá, utilizam uma ferramenta e lançam para mim. Então pensem no que tem valor para vocês a todo momento dentro do negócio de vocês. Se coloquem no lugar dos clientes. E aí, pensando, né, em outros segmentos, o que tem valor para atletas amadores? Hoje há inúmeros dispositivos, né, sensoriáveis, que são os wearables, que eles implementados no corpo ou em algum equipamento, né, de esporte, ele te traz inúmeras informações sobre isso. Então hoje a gente consegue saber nível de estresse, o peso, sua hidratação, tem inúmeras possibilidades que a gente fala disso. Eu quis colocar esse exemplo porque ele recorrentemente é entendido pela gente como inovação. Mas eu queria dar um outro case para vocês. O que tem valor para pessoas que têm problemas de visão? Olha só, isso aí é uma coisa que a gente não pensa muito bem. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que no mundo há 950 milhões de pessoas que precisam de óculos, mas eles não conseguem, por questões diversas, a ter acesso a óculos. Pessoal, quando a gente fala 950 milhões de pessoas, a gente está falando que problemas de visão impactam o PIB de alguns países. Vocês têm noção disso? A criança não consegue enxergar, não consegue aprender, não consegue trabalhar, não consegue gerar valor para a sociedade no qual ela está.
E aí, um desenvolvedor ele fez $1 glasses, que é um óculos que ele custa $1. Observa como que os autores falaram que não adianta a gente simplesmente criar, mas a gente tem que pensar no mercado de valor. Observem que ele não faz só o óculos, mas ele pensou no óculos, ele pensou na capacitação de pessoas a treinar, a fazer o trabalho do ótico, né, ou do oftalmologista, que em alguns países o ótico substitui essa função. E além disso, ele ensinou as pessoas a fazerem os óculos. Então ele criou uma engenhoca ali, uma caixa, no qual a pessoa consegue fazer o óculos e ele custa $1. E aí, pessoal, essa iniciativa aqui já atendeu milhares de pessoas. Eles estão presentes na Ásia, na África e na América do Sul. Esse é um caso de inovação que, contextualmente, dentro de inovação, a gente fala que é inovação frugal, né? O que é inovação frugal? É quando a gente observa a inovação partindo de um segmento que até então a gente não imaginava que ele pudesse trazer lucratividade. Pensa uma coisa muito importante. Isso aqui não é benfeitoria, isso é negócio, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Será que lá no negócio de vocês, enquanto vocês estão pensando em inovar, será que você não tem que mudar o foco um pouquinho e pensar um outro perfil de público que até então você não refletiu sobre ele? Essa é uma questão que é importante que passe na cabeça de vocês a todo tempo, tá? E o que tem valor para o mundo? Eu coloquei essa pergunta aqui porque muitas vezes a gente ouve uma sopa de letrinha e não consegue entender como que esse negócio se relaciona com a nossa empresa. E aí, vocês naturalmente já ouviram que os nossos negócios, eles precisam ter a responsabilidade com o impacto que eles geram no mundo. E vocês já ouviram o ESG, né? Que é uma sigla em inglês que fala para o meio ambiente, social e governança. O ESG, ele é uma forma, né, segundo Kotler lá em Market 4.0, ele já fala que as pessoas, os consumidores vão buscar as empresas que têm maior responsabilidade. Mas mais do que isso, é você, olha lá, eu falei do $1 glasses, é a gente começar a pensar no efeito que os nossos negócios têm na sociedade como objetivo de inovação, tá? E como oportunidade de um novo mercado que vai levar isso em consideração. E aí, uma dica bem genérica de como que você pode implementar o ESG no seu negócio de varejo, né? Não vou me aprofundar, mas você precisa definir as metas atingíveis, você precisa estudar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Para quem não conhece, são 17 objetivos determinados pela ONU em relação a transformar um mundo melhor. Então você pode identificar onde sua empresa cabe nisso aqui. Então, enfim, de vários objetivos que são estabelecidos lá. É importante que a gente utilize sistemas que meçam essa evolução, que a gente pesquise o público-alvo e que a gente conte com ajudas, obviamente, de especialistas, né, quando couber, tá? Pessoal, e aí? Chega a pergunta crucial, né? E o que tem valor para o meu cliente? A nossa palestra está falando sobre varejo. Então, eu vou dar alguns insights do que pode gerar valor para o seu cliente. Pessoal, o que pode gerar? Realização pessoal, comodidade, confiabilidade, é um produto de qualidade. São várias questões que podem fazer a gente gerar valor para o nosso cliente. Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: pensem sempre nas necessidades do cliente de vocês. Então, será que um cliente ele não está querendo uma realização pessoal de ter um móvel de alto padrão na sala, onde ele possa receber os amigos e falar: olha, isso aqui eu comprei na loja X. Vocês já pensaram que isso também ia agregar valor para o cliente? Então, o posicionamento que vocês fazem de mercado, ele vai diretamente influenciar na receita de vocês, na percepção de valor. Então, eu queria colocar que vocês sempre pensem, né? Eu coloquei ali a pirâmide Maslow estendida, que traz um monte de necessidades que a gente pode pensar. São necessidades desde fisiológicas a transcendentais, né? E aí, pessoal, vamos lá. Vamos a alguns insights do mercado de vocês. Todos esses dados que eu estou trazendo, eles são da Opinion Box, tá? Que é a tendência de varejo de 2023. A primeira é: o comportamento omnichannel já é uma realidade entre os consumidores brasileiros. Sempre tem aquela questão: ah, Rodrigo, a pessoa entra aqui na minha loja, mas essa pessoa, ela olha aqui na minha loja e vai comprar na internet. Então sempre acontece disso. Acontece mesmo. Olha só, eu pesquisei o preço na loja física e comprei na internet. 87% dos respondentes falaram isso. Não, eu pesquisei na internet e comprei na loja física. São 80%. Comprei online e retirei na loja. 78%. Comprei na loja física e pedi para entregar em casa. 68%. Conversei com o atendente virtual e comprei na loja física. 43%.
Conversei com um atendente de loja física e comprei na internet, 70%. E aí, pessoal, então observam, já é uma realidade o Omnichannel. Só que eu não vou falar de Omnichannel, porque a gente tem uma especialista que vai falar aqui, ó, que ela está até aqui, eu tomo a liberdade até de pisar nela, ó, que inclusive está ali, a Suelen. A Suelen tem uma palestra amanhã às 6 horas, que ela vai falar sobre comportamento Omnichannel. Tá? Então ela vai aprofundar muito mais sobre o conteúdo do que eu possa falar na nossa apresentação. Segundo insight é que o social commerce já é uma realidade no mercado. Tá? O social commerce, como a gente fala, é a possibilidade de comprar em algumas ferramentas que, pessoal, é aquela questão, como acontece a aceleração das transformações, né? Até antes da pandemia era muito mais difícil que isso acontecesse. Hoje, 58% das pessoas falaram que já realizaram compra pelo WhatsApp, 47% pelo Instagram, 36% pelo Facebook, 20% pelo YouTube e 10% pelo TikTok. Vocês podem interpretar essa idade de duas formas. Eu vou focar lá no WhatsApp, que tá uma maravilha. Concordo. Mas, cara, olha a oportunidade disso aqui. Da rede social que mais cresce e até então só tem 10% de pessoas que fizeram compras por lá. E aí é uma questão, a empresa de vocês está no TikTok? Essa é uma realidade com a qual vocês precisam pensar, né, em colocar a sua empresa. Lembre-se que quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Né? Então, quem chega lá se estabelece, consegue construir um capital de valor antes de todo mundo, consegue se estabelecer antes. Pessoal, terceiro insight, 40% dos consumidores compraram o produto após uma live e-commerce. E aí eu tenho um gráfico gigantesco, mas que está pequenininho, então vou antecipar para vocês. 40% dos consumidores compraram após live e-commerce, 11% de produtos relacionados à decoração e 11% relacionados a móveis. Tá? Então, dentro do segmento de vocês, já existe uma tendência maior, uma tendência crescente de consumo via live e-commerce. Tá? Os próximos dois insights eu vou colocá-los juntos pelo seguinte. O seu cliente ele quer uma experiência personalizada. E eu já coloquei o quinto aqui, porque uma experiência personalizada ela vai ser muito possível a vocês por meio de ferramentas digitais. Né? Então, pessoal, olha só, até eu vou falar do WhatsApp, a ferramenta mais básica que a gente, né, mais usual que a gente tem. Você consegue recuperar todo o histórico de vendas de um cliente ali. Então, se você olhar o histórico, se você conseguir ler um pouquinho do que aconteceu, você já vai conseguir oferecer uma experiência personalizada. Por que eu estou falando do WhatsApp? Porque eu estou pensando no nível mais simplório da gente fazer o trabalho. É claro, pessoal, que existem inúmeras ferramentas para qual vocês possam trabalhar nisso, que vocês vão aprimorar essa experiência personalizada. Né? Não estou entrando no mérito de comércio eletrônico, estou entrando no mérito do mais simples possível, até para que a gente possa trazer a realidade de inovação para a gente. 72% espero que as empresas possam reconhecê-lo como único e 73% querem comprar das marcas das quais já tiveram experiências personalizadas. Tá? Então, só para a gente fechar o que é mercado de valor, olha que eu só estou no primeiro quadrado, tá? É um mercado específico no qual o cliente está disposto a pagar com a preferência dele pelas marcas que trabalhem com algum novo produto, novo serviço, novo processo. Então a gente pode entender que isso é mercado de valor, tá? É um mercado de valor que talvez não esteja acessível ao negócio de vocês hoje, mas que vocês podem trabalhar nisso, trabalhar em inovação, para que vocês ganhem vantagem competitiva. Dá para observar como a gente está falando de inovação no sentido de vantagem competitiva? É tudo com esse objetivo, pessoal. Então vamos lá. Então criação, aprimoramento, mais implantação, para criar um novo mercado de valor. Quando a gente fala de criação ou aprimoramento, eu pensei no seguinte, cara, eu vou levar para o pessoal alguns métodos que nem sempre são métodos ultra inovadores, mas são métodos que vocês possam aplicar para trabalhar a criação de novas ideias. O primeiro é o Design Sprint. Não sei se você já conhece, que o Design Sprint é um método apresentado no Google Ventures, né, em 2009, se eu não me engano, que é um método no qual em 5 dias você consegue mapear um problema, reunir ideias para resolver esse problema, analisar a melhor opção, construir um protótipo e apresentar o protótipo e coletar os feedbacks dos clientes. Então, olha só, Rodrigo, é muito difícil, cara, pensar o que eu posso fazer de inovação no meu negócio. O Design Sprint te dá um insight disso para você fazer em 5 dias, tá? E aí, pessoal, deixa eu puxar um outro assunto aqui que ele é muito em voga e a gente nem sempre sabe relacioná-lo, que é a questão da diversidade.
Quando a gente fala da diversidade, o ideal é que a gente possa trazer pessoas que pensem diferente justamente para construir um negócio que a nossa cabeça não possibilita. Então, a conjunção de ideias, a cocriação, ela tende a ser muito benéfica para o processo de inovação, tá? Então, o Design Sprint é um método. Vocês provavelmente já ouviram falar no Business Model Canvas, né? Que é um método bastante utilizado por empresas, historicamente por empresas de tecnologia, que ele auxilia no processo de criação de novo modelo de negócio. Ele tem 9 quadrantes, né? Desde proposta de valor, segmento de cliente, relações com clientes e canais, receita, estrutura de custos, parceiros-chaves, atividades-chaves e recursos-chaves. Eu não vou me aprofundar e explicar o Canvas aqui, tá? Lembre-se que é uma pílula, né? Então eu deixo a sugestão para que quem tiver mais interesse, ou que a gente possa conversar depois, ou que vocês possam buscar melhor sobre esses dados, mas o Canvas é uma excelente ferramenta para isso. Uma outra ferramenta, que é o Six Thinking Hats, que ele faz o seguinte: eu sempre digo que quando a gente está com uma ideia, a gente fica apaixonado por aquela ideia, né? Eu gosto de usar a palavra apaixonado, que a paixão é aquele negócio que cega. Então, muitas vezes você está olhando aquela ideia ali e você fala, cara, essa ideia é maravilhosa, ninguém nunca fez. E eu vou contar casos pessoais. Já aconteceu de um cliente chegar para mim e falar, Rodrigo, eu tenho uma ideia genial que vai revolucionar o mundo. Ninguém fez isso. Sem sacanagem, eu procurei e encontrei 13 ideias iguais. Então, ideias já implementadas no mercado. Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia forte, a gente fica apaixonado. Essa lógica do Six Think Hats, ele faz a gente pensar sobre 7 aspectos. Então você vai pensar no aspecto lógico, na emoção, da possibilidade, da positividade, da gestão de papéis e, obviamente, fazer o papel do advogado no teatro. A intenção é validar se uma ideia que vocês têm ela é sólida o suficiente para ser prosseguida dentro de uma organização. Tá? Então, um outro método que pode ser benéfico para vocês. Um outro ponto que não necessariamente é um método, mas é um comportamento, é a nossa capacidade, pessoal, que a gente chama de capacidades dinâmicas, né? As capacidades dinâmicas são capacidades organizacionais que a gente tenta orientar os clientes que desenvolvam com o seguinte objetivo. A ideia é que a gente possa identificar, aprender e implementar. Vou tentar usar um exemplo prático, tá? Pessoal, hoje todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial, né? Então, novembro do ano passado... Foi novembro do ano passado? Não, desculpa. Novembro do ano anterior, foi lançado o ChatGPT, lá do OpenAI, e essa ferramenta ela atingiu 400 mil usuários o mais rápido possível. Foi a ferramenta de maior crescimento exponencial que a gente conhece, né? Mais que o Instagram, que tinha sido anterior. Todo mundo ouviu falar e aí virou uma corrida do ouro em torno da inteligência artificial. Observem as pessoas que tiveram capacidade de identificar isso com mais rapidez, e não só identificar, mas aprender a usar a inteligência artificial e implementar a inteligência artificial. Quem tem capacidade dinâmica consegue se colocar numa vantagem competitiva mais rápido no mercado, tá? Galera, eu falei quem entendeu e aplicou, mas a gente ainda está em tempo, tá? Então é importante que vocês se empenhem no entendimento de novas possibilidades que surgem a todo momento. Beleza, vamos falar sobre a implantação. Olha só, na implantação eu fui extremamente tradicional ao falar em inovação aqui. A gente falou de criação, então dei 4 métodos para vocês pensarem em criação de novas ideias. Falei sobre o que é o mercado de valor e para implementar, galera, para mim não tem nada melhor do que o PDCA. Então planejar, fazer, checar e agir, tá? Melhor forma de você avaliar se uma ideia está dando certo. E além disso eu coloquei aqui o OKR também, que são objetivos e resultados estratégicos, que também existe um fluxo, né, de 7 passos aqui, no qual a gente pode validar um novo projeto, ou validar um novo processo, ou validar uma nova empresa, tá? Beleza, o Rodrigo está falando de um monte de coisa, falou de inovar, mas eu quero saber aquela parte da contínua, né? O nosso tema era inovação contínua. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de inovação contínua é que a gente não vai só pensar em inovações radicais. Eu não vou pensar necessariamente só no tipo de inovação que destrói o meu negócio. Vamos usar o exemplo lá da Kodak, né, que a gente sempre fala também. Então a Kodak, em um determinado momento, tinha 98% do mercado de fotografia, comercializava os filmes fotográficos. Num projeto de inovação, os caras desenvolveram a câmera digital, e a câmera digital destruiu o negócio deles.
Então, em inovação fala muito sobre essa máxima. A gente precisa desenvolver o que vai destruir o nosso negócio. Mas, mais uma vez, isso cria uma ansiedade absurda na gente. Que, no meu entendimento, às vezes tem um lado positivo de fazer a gente correr atrás, mas tem um lado negativo de pensar que é inatingível. Então, isso que eu queria colocar para vocês. Há uma inovação incremental, que são pequenas inovações que você vai fazer no seu negócio, com o objetivo de gerar valor. E existe uma inovação radical. Essa inovação radical, sim, é uma que cria uma nova possibilidade, te coloca num outro parâmetro, tá? Pessoal, olhando isso de cara, a gente já pensa assim: Rodrigo, mas cara, eu não tenho estrutura para fazer isso. Como que eu vou chamar o meu cara de operações lá para ver o que ele pode fazer? E também pensar num cara que vai ficar ali criativamente pensando em novas soluções. Seguinte, existe um termo chamado ambidestria organizacional, tá? O nome é feio, mas o propósito dele é legal. A ambidestria organizacional fala o seguinte: cara, a gente tem que tentar controlar esses dois. Nem que seja o seguinte: dedique 20% do seu tempo à inovação radical, dedique 80% do seu tempo à inovação incremental. A grande questão e o grande pensamento da ambidestria é: você não pode focar-se exclusivamente no incremental, de forma que você possa perder oportunidades futuras. E também você não pode focar-se só no radical, porque o radical é futuro. O radical é que muitas startups fazem, de lançar um super projeto ali, mas às vezes não tem fit com o mercado atual e a startup, ela antecipa a tendência e acaba morrendo, tá? Então, o interessante é que a gente possa focar isso. O elemento mais importante para a gente fazer isso acontecer: cultura organizacional, tá? Então, galera, ó, já dou uma dica super legal, que vocês estão aqui, né, conversando sobre inovação, e isso já demonstra o empenho de querer entender sobre isso. Então, a inovação, é importante que vocês peguem isso e levem para a companhia de vocês, tá? Uma outra dica para a gente pensar nesse tipo de inovação é o Horizonte H3 da McKinsey, né, que é uma das grandes consultorias do mundo. A McKinsey fala o seguinte: a gente tem 3 horizontes de inovação. Uma inovação de curto prazo, que tem um risco baixo, que aqui eu já entendo tudo. Isso aqui são inovações incrementais. Sabe o que eu estou querendo dizer? Galera, chegou lá segunda-feira na empresa, fala: vamos olhar onde a gente tem mais deficiência e vamos ver o que a gente pode pensar enquanto inovação. Vamos pegar o design sprint para resolver o problema? Então eu tenho um problema que o meu cliente, ele quer projetos personalizados e eu não consigo vender projetos personalizados no marketplace. Beleza? Então tem esse problema. Galera, vamos fazer um design sprint. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? E pensando na diversidade das pessoas, que nós tentemos chegar a uma resolução para isso. Em 5 dias a gente está validando com o cliente. Então, uma possibilidade. Observa, eu estou falando de uma apresentação de produto em outro canal. A gente está falando de um formato de inovação simplificado, tá? Dentro do Horizonte H1. É uma coisa que você pode começar imediatamente. O Horizonte H2, você está falando a médio prazo. E é um tipo de inovação que você vai ganhando maturidade para que você possa oferecer esse tipo de inovação. Desculpa, para que você possa desenvolver e implementar esse tipo de inovação, tá? Dentro de um mercado parcialmente conhecido. E o Horizonte H3, que é o desejado, que é o que eu coloquei aqui como inovação radical, tá? Que é o que você desconhece, mas que pode levar a sua empresa para um novo patamar de liderança, tá? Então, beleza, vamos pensar aqui que o negócio de vocês tem 30 anos e vocês são líderes no mercado que vocês atuam. Posso dizer uma coisa com total certeza: o que trouxe a liderança de vocês nos últimos 30 anos não é o que vai levar vocês ao sucesso nos próximos 30 anos. Alguma coisa vai surgir que vai remodelar esse trabalho, tá? Vocês veem que eu não estou falando de tecnologia digital, mas a tecnologia digital, ao passo que ela evolui, ela provavelmente vai criar novos comportamentos de consumo, vai criar novas necessidades, vai criar novos padrões que vocês precisam buscar essa construção para conseguir se posicionar futuramente, tá? E aí, como que você pode inovar? Como você pode inovar melhor no seu negócio? Eu queria fechar, pessoal, colocando o seguinte: a gente já conversou aqui que o importante para o negócio de vocês é alcançar esse novo mercado de valor, tá? Esse novo mercado de valor onde o cliente está preferindo o negócio de vocês. Ele não está ligando para o custo de troca e ele vai querer o seu negócio por conta de uma inovação que você está trazendo. Mas existem algumas barreiras organizacionais que são muito típicas. E aí provavelmente alguém vai se identificar com isso.
Primeiro ponto, por que eu não inovo? Cara, porque eu não entendo, Rodrigo. Esse negócio de GPT, eu não tive tempo de olhar o que é, eu não entendo o que é. Então, o desconhecimento é um fator que me leva a não inovar, é uma grande barreira. O outro, inércia. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, né? Vou fazer agora não, vou deixar mais para frente. Ou então, aqui na empresa não dá certo, tá? Que na verdade é o terceiro ponto. Então existe uma resistência natural, falando, cara, não dá para levar isso para o meu gerente. Ou então, se eu levar isso aqui, a minha equipe não vai ajudar. Então observa, desconhecimento, inércia e resistência. São 3 grandes barreiras que o negócio de vocês tem, tá? Provavelmente, claro. Como que a gente quebra essa barreira? A gente quebra, eu coloquei um monte de coisa aqui, talvez possa ajudar vocês nesse processo. A primeira é o papel da liderança, tá? Então vocês, executando o papel de liderança dentro do negócio de vocês são um vetor extremamente importante para fazer a inovação acontecer. Pessoal, eu estou falando isso porque a gente sempre fala de modelos de cocriação, de bottom-up, modelos horizontais de reflexão sobre inovação. Mas, muitas vezes, a gente tem que estabelecer uma agenda recorrente para a realização de reuniões de inovação. Lembra que eu falei de 80-20? Então, muitas vezes, pensar que naqueles 20% do tempo dedicado à equipe, a gente vai construir algo novo. Um outro ponto, a diversidade cultural que eu já falei. Então, você ter pessoas de diferentes espectros que possam trazer raciocínio distinto sobre aquele problema vai ajudar vocês nesse desenvolvimento. Aprendizagem contínua, pessoal. Cara, não tem jeito. A gente vai estudar e aprender a vida inteira. Enquanto a gente estiver nos empenhando em estudar sobre inteligência artificial de novo, vai surgir uma nova ferramenta, vai surgir o blockchain que vai influenciar o negócio de vocês. Então, constantemente, a gente tem que buscar essa aprendizagem. A estrutura organizacional, pessoal, às vezes também é muito complicada. É um grande complicador nesse processo com vocês. Muitas empresas, para desenvolver inovação, criam estruturas flexíveis, tá? Que também tem a ver com isso. Criam estruturas flexíveis que possibilitem. O que é estrutura flexível? Às vezes dedicar alguém dentro da empresa que tem uma responsabilidade maior sobre inovação. Esse pode ser um caminho, tá? Papéis e habilidades da equipe. Galera, outra coisa, a gente vai precisar de colaboradores que estejam empenhados em trabalhar com a inovação e que continuamente aprendam, tá? Então é uma busca constante que a gente precisa fazer. Mentalidade empreendedora, né? Tem talvez o maior caso de empreendedorismo que a gente conhece, que é do Art Fryer, né? Do Post-it, que ele dentro da 3M inventou o Post-it, então tem aquele caso extremamente típico. Uma mentalidade empreendedora e intraempreendedora. Porque muitas vezes o surgimento de um novo negócio dentro da sua empresa, ela vem de uma percepção de um colaborador. Às vezes é um cara que trabalha com vendas, que sentiu algum problema acontecer, leva para a diretoria e isso se transforma numa nova spin-off, um novo negócio, tá? E pessoal, por fim, parcerias estratégicas, né? Então acho que os momentos de feira, por exemplo, como a gente está vivenciando, são momentos excelentes para que a gente possa conhecer novas possibilidades, conhecer novas pessoas, entender novos mercados e possibilidades, tá? E aí, pessoal, então agora eu queria perguntar para vocês, e aí, qual pílula que você vai escolher? Você vai escolher a pílula que, Rodrigo, bacana, um monte de curiosidade, Rodrigo trouxe. Ou você pode falar, cara, o Rodrigo me trouxe um problemão, né? Agora com esse problemão eu vou ter que tentar, eu posso até não fazer, mas eu vou ficar agoniado por não ter feito, tá? Pessoal, então é isso, agradeço a atenção de vocês. Quem quiser acessar a apresentação está nesse QR Code, tá? Se alguém tiver problema, está nesse endereço, thinkinovação.com.br/yes, e meus contatos estão aí e fica aberto para perguntas, caso alguém tenha alguma questão. Olá, meu nome é Rodrigo Rubens, eu sou CEO da Think Inovação, e o primeiro passo para inovar no setor moveleiro é que vocês levem em consideração que pequenas melhorias nos seus processos, pequenas melhorias nos problemas que você identifica no seu negócio, eles efetivamente podem levar a grandes inovações. A gente falou durante a palestra sobre 3 grandes horizontes de inovação, H1, H2 e H3. Sempre começa com esse processo. Você sempre começa pensando em pequenas melhorias que são possíveis para que você possa até continuamente incorporar inovação de fato no seu negócio, tá? Então o primeiro passo seria esse, e a inovação pode te levar definitivamente a grandes ganhos no negócio.